Olá pessoal, tudo bem? De volta com mais um programa de Frente com a Notícia, canal 524 da NET. Sempre com pessoas que têm o que dizer. Aqui para a nossa cidade, para a nossa região, sempre opiniões diferentes aqui no nosso programa. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui na sala, no escritório, de uma das pessoas mais polêmicas, mais bem-sucedidas e que tem muita coisa para falar, né? Conhece a história de Americana como poucos, né? E tem muita coisa para falar com a gente a partir de agora aqui, o Omar Najjar. Tudo bem, Omar? Como é que vai? Tudo bom, Magrão. Prazer estar com você aqui, a TV Notícia. Estou vendo o trabalho que você tem feito aí por Americana. Muito obrigado. Estou muito satisfeito. Eu acho que é essa a posição dos repórteres. E trazendo sempre novidades e procurando saber o que é melhor para a nossa cidade. Bom, Omar, eu sempre chamo de prefeito porque você foi o prefeito da cidade, você não foi deputado, não foi senador, não foi governador, nem presidente da República, todo mundo sabe disso, então a gente sempre chama de prefeito que foi aquela que mais marcou. Você é um empresário bem-sucedido, filho do seu Ábido Najjar, que eu tive a oportunidade lá atrás, bem lá atrás, na primeira campanha, acho que do Chico Sardelli com o seu pai, o Ábido. Antes ainda teve Geraldo Pignatelli nessa história, você deve lembrar disso também. Não com muita alegria, acho, né? Dessa campanha do Geraldo Pignatelli. Não, nada contra. Infelizmente que não deu certo, né? E a coisa não funcionou. Eu acho que o Geraldo, pelo trabalho que ele fez em Americana, ele poderia ter mais votos. E, infelizmente, ele teve uma votação muito fraca e prejudicou, no final das contas, o voto de legenda, né? Tá certo. O seu pai, na época, acredito que grande parte da cidade, naquela época, o pessoal de hoje não faz nem ideia do que nós estamos falando aqui, por isso que a gente vai explicar, né? O Geraldo Pignatelli sempre foi um comunicador, só tinha uma rádio na cidade, o cara mais ouvido, só tinha ele, todo mundo ouvia Geraldo Pignatelli todo dia, aquela coisa toda. Rádio Clube de Americana. Rádio Clube de Americana, 580 kHz. Perfeitamente. E naquela época da eleição, todo mundo imaginou que o Geraldo poderia agregar muitos votos, né? Sim. E isso não aconteceu. Perfeito. Isso não aconteceu. Só um pequeno resumo. Bill, você tem essa veia política através aí do seu pai ou, de repente, você começou tarde, né, na política, porque você agora está com 70 e quanto? 78. 71? 78 agora em agosto. 78, 71. 78. 71, então, melhor assim. 71, tem lenha para queimar nessa história. Você foi prefeito com quantos anos? Eu fui prefeito em 2014, né? 14, não. 14, quer dizer, eu tinha... 10 menos, vai? Quase 10 menos, 68, 67 aproximadamente, essa história toda. Mas lá atrás, você teve uma história também que você foi candidato, aí teve... Naquela época não tinha internet, não tinha esse tipo de comunicação digital, tinha algumas cartas apócrifas, algumas denúncias que de repente aconteciam, e até você explicar, o tempo passava e não dava tempo, e você acabou perdendo uma eleição por causa disso. Sim. Conta essa história, o que foi que fizeram na sua fazenda, o que você fez na sua fazenda, que foi denunciado, aí teve Ibama não, sei lá quem que teve lá, e de repente prejudicou você. Ô, Magrão, acontece o seguinte, por exemplo, você falou como é que eu entrei, se era vontade minha. Eu nunca tive vontade de ser político, meu pai falava para mim, não se meta nisso, que isso aí é uma sujeira muito grande, você não vale a pena. Então eu peguei, respeitei, porque eu fui convidado logo depois do falecimento do meu pai em 1990, um grupo de empresários estiveram aqui, que eu tinha a agência Ford, falando para mim ser candidato e que eles iam apoiar e tal, e aí veio pessoas pessoas que eu admirava muito, uma pessoa que você conheceu também, que era o Didi Pansan. O Didi Pansan veio, ele mais um grupo de empresários, para mim me candidatar a prefeito. Eu falei, Didi, eu não tenho condições, meu pai faleceu agora, eu tenho ainda um problema de família para resolver, vamos ver mais tarde. Mas sai você como prefeito, eu saio de vice seu. Isso vai me tomar um tempo, mas é um tempo relativo. Eu posso ser vice e te ajudar da melhor maneira possível. No final das contas, eu desisti
porque eu achei que não era a época. Meu pai tinha acabado de falecer e tinha acertos com a família para ser resolvidos. Então, aí, daí para frente, eu continuei tocando o meu trabalho. Aí teve um pessoal lá na fazenda que, infelizmente, fez alguns cortes de árvores numa área lá que a fazenda, se você um dia quiser, eu te mostro toda a fazenda, ela é muito arborizada, uma fazenda que não tem esse negócio de tudo raspado, só terra. Não. Onde fica a fazenda, Omar? Ela fica no município de Barretos e uma parte pega em Colômbia. Sim. Então é uma fazenda muito boa, beira quase do Rio Grande, divisa São Paulo e Minas Gerais. E aí teve isso aí, foi um fiscal do IBAMA lá e constatou que tinham sido derrubadas algumas árvores. Eu falei para ele, tá bom, vamos repor a árvore e tal, não sei o quê. Mas o fiscal, não sei se ele tinha uma revolta muito grande, que ele tinha sofrido um acidente, coitado. Foi pescar num barco lá e o barco pegou fogo, ele ficou meio desfigurado. Um cara que se percebia que ele tinha uma revolta muito grande. E eu tentei, por bem, ver se eu falava, eu vou repor as árvores e tal, não sei o quê. Ele não quis saber, ele era de São José do Rio Preto, que fazia o trabalho dele, e me processou e tal, fui discutindo na justiça, e nesse período surgiu esse negócio de candidatura. Me candidatei porque, pelos pareceres dos advogados, isso não ia influenciar na eleição. Em nada. Diz que não, né? E eu acreditei e fui, porque eu achava que a Americana estava numa situação muito complicada, a parte administrativa estava mal, e a cidade onde eu nasci em Americana, na rua 12 de novembro, eu sentia uma falta de empenho da minha parte como americanense, fazer alguma coisa pela cidade. Não era justo eu falar isso aí não é comigo, como alguns colegas meus, pessoas que teriam condições de se candidatar a prefeito, a enfrentar a política. E eu falei, bom, então, se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu me lancei candidato e, infelizmente, eu fui barrado por esse processo. Quer dizer, teve aí uma série de fatores políticos, principalmente o Partido Verde, que era do Chico Sardelli, tudo para me prejudicar, para não sair candidato. Ou seja, naquela época você era muito bem visto, eu lembro, eu acompanhei, e utilizaram desse processo do IBAMA para barrar a sua candidatura a prefeito da cidade, que estava num troca-troca, era Tebaldi, depois teve o Carrol, depois o Frederico Polo, e aí foi. Você tinha todas as chances de ganhar, inclusive naquela época, eu sei que a gente falava sempre muito a respeito disso, né? O Omar sendo um cara muito bem sucedido, não precisa de nada nessa vida no que diz respeito a entrar na política para se arrumar, como muitos fazem. Graças a Deus, graças a Deus. Exatamente isso. Então, fala, poxa, a gente vivia e continuamos vivendo ainda naquela história de corrupção, escândalo aqui, escândalo lá, e naquela época muito mais. Né? Você lembra disso, não só em Americana, mas também em todo o Brasil, como continua acontecendo até hoje. Então, por que não votar no Omar, um cara bem sucedido, com todo respeito, tá? Cheio da grana, não tá precisando de nada, não precisa da política para nada na vida. Esse sim vai ser um cara, vai entrar lá, vai roubar o quê? O que você iria roubar na prefeitura, né, Omar, naquela época? Não tinha cabimento, né? Porque eu, na idade que eu estava e na situação que eu me encontrava, não era, vamos dizer, roubar para querer escutar e sujar meu nome. Para quê, né? Vamos dizer, na minha idade, quer dizer, para minha família, tudo, pelo que meu pai fez. Meu pai é prefeito em Americana em 68 até 72. Trouxe grandes indústrias aqui para Americana. A Goodyear, inclusive? A Goodyear ele trouxe a Polienka, que infelizmente fechou, a Phelps Dodge, que parece que foi embora. E estava negociando aí com a Ford, que a Ford foi para Taubaté para instalar no São Jerônimo, que infelizmente a política de Americana achava que já estava suficiente.
Goodyear, tudo tá bom demais para o americano, precisa mais. E aí a Câmara começou a criar atrito também para o meu pai, não queriam que trouxesse mais indústria. E gozado, alguns industriais falavam, mas Najera, você é louco, você vai trazer indústria, nós não vamos ter condição de pagar salário para o funcionário. Meu pai falou, mas vocês são burros, quanto mais funcionário ganhar bem, vai consumir no mercado aqui de Americana, vai funcionar a cidade melhor, vai ter uma arrecadação melhor. Enfim, ele tentou diversificar o parque industrial de Americana, trazendo outras indústrias que não só as tecelagens que existiam em Americana, que Americana é um polo têxtil muito importante para o nosso Brasil. Foi melhor ainda, hoje a parte em Santa Catarina é muito grande também, mas aí aconteceu e nós fomos trabalhar para ser candidato e conseguimos. Mas, infelizmente, naquela época não deu. Não deu e você vê, eu nunca tinha sido candidato, Magrão. Eu tive 23 mil votos que não foi computado e eu tive o voto semelhante ao Sardelli, que já pertencia à classe política muitos anos antes que eu, foi vice do meu pai e tudo. Então, eu fiquei muito grato pela população dar esse voto de confiança para mim, mas, infelizmente, a Justiça me proibiu de assumir ou trabalhar direito como candidato. Aí você recolheu, falou, não quero mais saber, vou tocar meu... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta de âmbito pessoal. Você está no ramo têxtil desde que, ramo têxtil eu digo do seu pai, sim, né? E continua a tecelagem de fitas. A empresa tem 80 anos, 81. Anos. Certo. Você sabe de cabeça quantas empresas você tem? É pouco. É pouco? Pouco. Tá bom. Não, só para a gente ter uma ideia. Funcionários, você sabe quantos funcionários você tem no geral, assim? Quantas pessoas 500. Dependem diretamente das empresas do Omar? 500 pessoas. 500 pessoas, 500 funcionários, né? Bom, isso já faz muito tempo. Depois isso tudo foi passando, né, Omar? Você está falando de anos 90. Não, eu estou falando já em 98, não, já era... 2000 e pouco, que foi 2008, quando foi a candidatura do Diego, né? Não, mas essa história foi em 2008. Do quê? Da Fazenda? Sim. Ah, então, desculpe, então, eu estava fazendo uma confusão de datas aqui. Foi 2008. Bom, então tudo bem, daí de repente ficou, né, e a coisa andou. Quanto tempo temos ainda nesse primeiro bloco? Ainda tem mais um tempinho para a gente falar. Bom, Omar, e depois? Daí você ficou com aquela história, poxa, quase fui... e de repente fui retirado de uma maneira meio não muito honesta. Não foi o povo que tirou, foi a justiça que tirou. Aí de repente você ficou com a vontade de repente de participar com um pouco mais de energia? Magrão, do jeito que estava caminhando a Americana, quer dizer, a gente via a parte administrativa, estavam enterrando a Americana praticamente. Então eu falei, olha, eu não posso me polir dessa situação e eu vou enfrentar essas feras aí na política. Nunca fui, meu pai era contra eu ser candidato, meu pai já tinha falecido, mas eu falei, não é justo, eu nasci aqui, moro aqui, meus filhos, meus netos, e eu não vou deixar a cidade ficar numa situação de penumbra como a Americana passou nesses períodos aí. Então eu falei, eu vou novamente. E tentei novamente, que isso foi em 2008, né? Que foi aquela candidatura que, naquela época, como tinha ajudado, muitos anos eu ajudei o Sardelli a ser candidato, e o Vanderlei, aquele pessoal todo, eu cheguei ao ponto de chegar para falar com o Vanderlei, com o Sardelli, e falei, ô Chico, dá uma mão para mim, você é deputado estadual, e eu queria novamente ser candidato, porque não, pode deixar, vamos ver, tal. Eu vou indo para a Itália, quando eu voltar, eu te dou uma resposta. É bom, foi para a Itália, voltou, passou um tempo, não me deu resposta nenhuma. Falou nada? Não falou nada. De repente, eu vejo aqui
na Nossa Senhora de Fátima, lá em frente à Fidan, tinha lá um boteco lá, não sei o quê, soltando fogos lá, que aquele pena lá do PV veio aí, lançou a candidatura do Chico. Eu peguei, a partir de lá não conversei mais com ele e me encontrei nele num dia que nós fomos fazer um debate. Eu falei, pô, Chico, será que nenhuma resposta não merecia? Não, sabe, o partido me forçou e tá. Falei, pô, vamos unir, pô, melhor a gente unir do que separar. Aí veio o Diego convidar eu para ser vice dele. Eu falei, Diego, vamos converter, você vai de vice, meu, você ainda não tem experiência. Era novo na época, não tinha nem 30, né? Não. E aí ele falou, não, mas o pessoal já vai me apoiar, eu vou sair candidato, tá. Eu falei, tá bom, cada um tem a liberdade, ninguém quer impor nada. É a questão de fazer um consenso para vencer essa situação e a Americana deslanchar. No final das contas, ele saiu candidato, o Diego, saiu candidato o Chico, saiu candidato o Mentor, e eu saí lá no fim da fila, e ainda com essas coisas aí de processo aí, né? No fim, eu tive a grata satisfação de ter essa votação de 20 e tantos mil votos, que foi uma votação expressiva, muito expressiva na época, foi realmente. E aí aconteceu o que aconteceu em Americana, que todo mundo sabe, né? Tá, depois a gente vai falar a respeito disso, que eu vou para o intervalo comercial agora, Mário. Depois a gente vai falar a respeito da eleição. Não precisa se aprofundar muito, não. Eu sei que vocês tiveram, inclusive, trocas de afagos, inclusive você com o Diego Denadai. Sim, muitas vezes. Eu ajudei o Diego quando foi vereador. Mas afagos, inclusive, na mão grande, eu digo, né? De repente você foi agredido por ele. Agredido lá dentro do fórum. Dentro do fórum. Teve uma história que a gente vai contar para vocês. Isso aqui você está ouvindo da boca dele. Não sou eu que estou contando. Perfeito. É a história que está passando para você o que aconteceu aqui na cidade. Então a gente tem aí parte contada, né, do Omar, e quem sabe lá na frente a gente consegue trazer os outros personagens dessa história para a gente. Porque tudo passa nessa vida, né? Lógico. Tudo passa nessa vida. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência eu continuo aqui com o Omar, falar um pouquinho a respeito da política nacional, falar um pouquinho a respeito do Lula, do Bolsonaro, voltar um pouquinho nessa história do Diego Denadai, depois que você foi eleito naquele mandato tampão, que o Diego ficou até 2 anos, depois foi cassado, depois você assumiu, e aí você foi eleito de novo, né, para mais 4 anos, e a gente vai por aí. Tem bastante coisa para a gente falar ainda. Tá bom. A gente volta já. Ok. Ok, estamos de volta, de frente com a notícia, hoje de frente com o Omar Najjar, aqui na sua sala, no seu escritório, falando um pouquinho da sua vida, um pouquinho da parte política, né? E também de um futuro que a gente vai falar daqui a pouquinho. Omar, você estava falando a respeito daquela eleição de 2008, tal, de repente você não entrou e depois foi, né? Aí entrou o prefeito Diego Denadai naquela época. 4 anos, jovem garoto, né? Uma expressão futura, inclusive, muitos diziam que ele poderia chegar a ser o próximo governador do estado de São Paulo, né? Com o apoio do PSDB, Vanderlei Macris e toda aquela história toda. O PSDB na época estava no auge, né? Perfeito. Você tem alguma mágoa com ele nessa época? Depois eu sei que tem, mas nessa época não. Na época, inclusive, eu fui um dos primeiros a cumprimentá-lo pela vitória. Eu fui lá, a vitória dele foi comemorada ali na Rua Carioba, onde era de Vaza, Volkswagen. E aí eu estive presente, fui lá quando foi declarado ele eleito, fui lá dar um abraço, dizer que desejava que ele fizesse uma boa administração e contava que ele fizesse o melhor para a nossa cidade. Ele me abraçou, agradeceu tudo e a gente foi tocando a vida. Aí tive um atrito, inclusive, com a sua rádio, que era a Rádio Notícia, que eu estava dando uma entrevista, e eu falei que existia isso já para março, ele já tinha assumido. Eu ouvi, estava lá no ar, inclusive. Isso, Aí ele ligou o telefone, começou a falar um monte de asneira e tal. Teve uma pequena discussão ao vivo. Falou, não, candidato. Eu falei, mas que candidato, rapaz? Eu estou falando como cidadão americanense, que você está fazendo muita coisa errada. Você tem que corrigir isso. Eu estou falando como amigo, não estou falando querer indicar nada. E ele se queimou, a partir daí a gente teve aí uma separação.
Quando ele foi candidato a vereador, eu, na parte que pude ajudar, ajudei. Quando ele foi candidato a deputado federal, e o Chico a estadual, também ajudei. E aí sempre tive amizade, boas amizades com ele, nunca tive nada de atrito, mas chegou num ponto que não sei o que ele viu e achou que eu falava talvez muita verdade e ficou magoado. Então isso foi que aconteceu, esses atritos, nada do pessoal, mas eu criticava a maneira dele administrar, a máquina foi inchada de tal maneira que foi o fim triste que nós vimos em Americana, com uma dívida astronômica, quando no final, anos depois, eu assumi, que era desmando para todo lado, quer dizer, infelizmente, e como você disse, do jeito que ele estava caminhando, ele poderia ser até governador, porque ele era benquisto. Ninguém pode negar que o Diego tem um carisma. Sim. Mas eu toquei nesse assunto exatamente para chegar nesse ponto. Primeiro mandato do Diego, tudo bem, muita coisa, tal. Segundo mandato, aí a coisa começou a enroscar. Muitas denúncias, né, que aconteceram. Não vou entrar aqui no mérito da questão. E aconteceu aqui que o Diego acabou sendo cassado. E aí teve a eleição de um mandato tampão e você foi eleito. A coincidência, de repente, toda aquela ajuda que você deu ao Diego, toda aquela conversa, aquelas discussões que de repente acabaram acontecendo e você pegou a prefeitura no meio do governo do Diego, porque ele foi cassado. Sim. E aí, o que você encontrou? Magrão, eu encontrei uma terra devastada, destruída. Eu nunca pensei, no dia que eu assumi, foi no dia 9 de janeiro, que como foi um mandato tampão, o juiz achou por bem, eu assumi no dia 9 de janeiro de 90, não. Não, 2012. 2014. Dos 14, 2014. 12 foi a entrada. Aí, a hora que eu chego na prefeitura, foi lá a posse na Câmara, aí desci para a prefeitura, era uma sexta-feira, cheguei lá, tinha um pessoal, os patrulheiros lá, falou, prefeito, nós não temos gasolina. Aqui não tem gasolina, os caras tá aí, mas está tudo sem gasolina. Eu falei, mas vai você no posto. Nenhum posto americano fornecia gasolina à prefeitura porque ela não pagava. Aí eu liguei para alguns amigos que tinham posto de gasolina, falei, pode abastecer aqui eu garanto. Num número X de litros cada veículo, com uma requisição, e se a prefeitura não pagar, vocês podem vir aqui que eu pago. Aí abasteci. Uma pessoa física. Física, nada de prefeito, nada, porque a prefeitura não tinha nada. A cidade estava um lixo. Estava uma encrenca com a empresa que colhia lixo, tinha lixo na rua inteirinha, na prefeitura o pessoal já começou a jogar na prefeitura o lixo. Estava uma terra de guerra mesmo, parecia a Rússia na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, meu Deus do céu, que bucha que eu peguei, né? Mas aí o Piol sumiu nesse período do dia... Pedro Piol. Pedro Piol ficou como prefeito até o dia 9 de janeiro. Aí, devagarinho, foi numa sexta-feira. Na segunda, eu comecei a tomar... Parte da situação. Como é que estava? Ver a situação realmente, né? Aí falei, pelo amor de Deus, o que eu fui aprontar, né? E fui devagarinho, porque a Americana não tinha crise, não tinha dinheiro, aliás. A Americana não estava pagando a CPFL, estava ameaçando cortar fornecimento de energia da captação de água. A prefeitura devia, naquela época, para a CPFL, 8 milhões de reais. 8 milhões. Aí, os consignados, a prefeitura descontava dos funcionários e não recolhia para o banco. Também tive que negociar com o banco. A CPFL, eu falei com o gerente de Campinas veio aqui, fizemos uma negociação para pagar a prazo, consegui pagar, paguei certinho, para ela
não tomar as medidas drásticas que poderia cortar a energia. Quer dizer, sem energia, como é que ia captar água, como é que ia distribuir água na cidade? Era o caos. Magrão, eu nunca vi uma situação daquela. Deus me ajudou. Deixa eu deixar um negócio claro aqui, prefeito. Muita gente que vai estar vendo o nosso programa, eu não estou aqui querendo fazer alguma crítica direta ao Diego Denadai, muito pelo contrário, é contar a história do que aconteceu, porque a gente vai chegar depois, lá na frente e tal, tá? Só para deixar claro isso. Agora, prefeito, me fala uma coisa, aí você viu que estava tudo daquele jeito. Qual foi o seu planejamento para tirar a Americana? Muita gente gosta do seu trabalho, falou, cara, se ele fizer o que ele faz na empresa dele, que é a empresa que a gente está aqui agora, aqui na prefeitura, vai estar tudo certo, porque é uma empresa de 80 anos que está indo muito bem, graças a Deus, há muito tempo, né? Segundo exatamente como você vem fazendo. Qual foi o seu planejamento para tirar a cidade daquela situação em 2 anos? Em primeiro lugar, eu comecei a ver a folha de pagamento. A folha de pagamento estava inchada. Americana, que tinha aí 4 mil funcionários, estava com 7 mil cargos na prefeitura. Então, a folha de pagamento atingia 70% da arrecadação. Já era inviável e era contra a lei. Como é que eu podia manter uma cidade sendo consumido a folha de pagamento mais os encargos? 70%. Você imagina só. A lei de só. Responsabilidade Fiscal é 55. 55? Eu ia falar 52. 55. Magrão, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí fui cortando, eu tive uma situação muito desagradável, porque ninguém quer prejudicar o pai de família, a pessoa que está mantendo. Mas eu fui obrigado a tomar uma decisão drástica. Dispensei 3 mil funcionários da prefeitura, que eram gente que praticamente ia lá e não fazia nada. Tinha gente que simplesmente estava lá na folha de pagamento. Tem um amigo que recebia mensal sem aparecer. Era uma coisa que você falava, não é possível uma situação brava dessa. Então, aí, com isso aí, comecei a diminuir. Quando eu passei, depois do segundo mandato, a administração para o Sardelli, eu consegui reduzir para 40%. De 70 para 40? 70 para 40. Foi uma luta. E outra coisa, muita gente ficou magoada, perdeu o emprego. Muita gente gosta de você, mas muita gente quer ver... No demônio. Não quer ver você. Exato. Mas você arrumou a cidade nesses 6 anos, vamos falar assim, 6 anos, exato. Foi 6 anos. Né? Foi 2 anos de mandato tampão, mais 4. Eu ia chegar nessa forma, porque depois desses 2 anos, o pessoal que não gostava de você podia imaginar que, de repente, se você colocasse o seu nome à candidatura, você não seria reeleito. Mas você foi. E foi bem reeleito, né? Muito. Foi com 89 mil votos. 89 mil votos. E no primeiro mandato eu tive 92 mil 92 mil votos. E saí com uma aprovação em 2020, com 70% da aprovação da cidade. Gostaram do trabalho. Tá vendo? Que eu fiz. Esses são os números interessantes para o pessoal que está em casa vendo. Quantos votos você teve na primeira eleição mandato, Omar? 92 mil. 92 mil votos. Teve alguém que teve mais votos que você? Não. Até hoje não. 2 anos. Depois você foi candidato à reeleição. Você teve quantos votos? 89. 89 mil votos. Porque teve muitas pessoas que não foram votar, porque falaram, já ganhou. E também você participou com outros candidatos que não eram lá muito fracos, né? Não. Não. Então, de repente, você ganhou e ganhou legal nessa história toda. Competi com o Eric, que foi prefeito. Competi com o Mentor, competi com Antônio Mentor, um falecido Mentor, sim, do PT, né? Bom, nessa história toda, então você já deixou a sua marca lá, o cara que veio para resolver a situação fiscal da prefeitura. Mas foi difícil, viu, Magrão? Eu não duvido. Foi difícil. Por isso que, de repente, a gente gosta de falar, explicar, porque você ficou lá 6 anos. 6 anos. Depois você teve que sair, obviamente, porque você não poderia ser mais candidato. E não sei nem se estava com saco para isso também, depois de 6 anos lá dentro, né? Não estava muito bom. Verdade também, né? Bom, daí você pegou e resolveu, entre aspas, o problema da prefeitura, que continua. Aí você passou o mandato para o Chico Sardelli. Sardelli em dezembro de 2020. Certo. Muitos problemas continuaram. O problema da água até hoje.
Na sua época lá atrás, o que você fez para melhorar a água nesses 6 anos? Que muitos falam que o Chico, de repente, está do jeito que está, vem fazendo algumas coisas, tal, que eu vejo, e não são poucas não, são bastante coisas que ele vem fazendo aí. E o pessoal bota sempre a culpa lá atrás, de repente, olha, teria que ter trocado os encanamentos da cidade, teria que, de repente, trocado aí a captação de água, a estação de tratamento, esse tipo de coisa, porque a Americana, você lembra, na época dos anos 70, a gente tinha 50 mil habitantes, hoje a gente está com 250 mil e vem prédio subindo para todo dia. Como é que faz para, de repente, o que você fez lá atrás para melhorar isso, para entregar para o Chico? Na água, só especificamente. Magrão, a água nós fizemos a nova captação, porque a velha captação era o arame, um tipo de amarrado no arame? Amarrado com arame. Lá você ia lá, dava vergonha. Não era possível falar. Como é que uma cidade igual a Americana tem uma captação dessa? Então nós conseguimos, que já existia um projeto, e nós demos seguimento ao projeto com verba do governo federal e fizemos a nova captação. E fizemos também aquela embocadura lá do rio Piracicaba, que nós fizemos um represamento, que antigamente... Então, um rebaixamento, né? Não, foi um tipo de uma barreira. Uma barreira para a água, fazer um tipo de uma lagoazinha na captação, porque antigamente era um poço. A água do rio vinha e entrava nesse poço, e aí desse poço que era bombeada. Aí foi feita a nova captação, que nós fizemos com muito sacrifício e muito trabalho. E entregamos para o Sardelli já a nova captação, e eu falei para ele, Chico, você tem que fazer a velha também, arrumar a velha, porque uma hora ou outra pode dar um problema nessa. E a cidade, cada dia que passa, cresce. Fizemos toda a estação de tratamento aqui na Avenida Saudade, que estava tudo pendurado com arame também, estava um caos. E eu, quando eu fui lá, falei, gente, como que vocês fazem o tratamento da água desse jeito aqui? Aí fizemos todo o trabalho lá, a ajuda do pessoal da DODAI, que me ajudaram lá, tem o chefão lá, que me agradeceu muito, porque ele falou, nunca ninguém pensou aqui na estação de tratamento de água, e o prefeito, gostei, começou a funcionar melhor. E é evidente que não dava para fazer tudo. A Americana estava numa situação quebrada. Quando eu assumi a prefeitura, a dívida da prefeitura era 1,2 bilhão e um orçamento de 400 milhões, quer dizer, era 2, 3 vezes o orçamento do município anual. Aí, com toda essa situação, com doença, Covid, aquela coiseira que aconteceu aqui no país, eu fui tocando e consegui fazer esse trabalho nesse aperto todo. Não conseguia verba, porque a Americana não tinha nem CND. Imagine só uma cidade igual a Americana, não tinha CND. Como é que ia pegar recursos do governo federal, governo estadual? Lutamos para deixar em dia, conseguimos a CND e, graças a Deus, o Chico está mantendo a CND, que é é o mínimo, né? O mínimo, porque se você não tiver isso, você não tem jeito de pegar recurso nenhum. E o Chico está mantendo isso aí com sacrifício, evidente, porque não é fácil, não. A gente sabe. Aí fiz o acordo, na época eu falava com o Michel Temer, que era o presidente da República, eu falei, Michel, você precisa fazer um refis para as prefeituras estão quebradas. E foi uma luta, insistência e tal, não sei o que, foi quando ele fez o refis, que nós entramos nesse refis para pagar, porque o INSS estava atrasado, que não tinha CND. Todas as situações de Americana com relação ao governo federal estavam em pendência, tinha dívidas impagáveis. Quer dizer, quando eu saí da prefeitura, eu consegui, com toda essa dificuldade, consegui pagar 600 milhões. 600 milhões? De 1,200. E sobrou 600 milhões para o Chico Sardelli, que eu falei para ele, ó, eu estou deixando o dinheiro em caixa, deixei 60 milhões de caixa da prefeitura, deixei 50 milhões no caixa do DAI, que quando eu peguei o DAI estava quebrado. O DAI devia 30 milhões no banco
e não tinha condição de pagar. Paguei a dívida, investi no DAI o que foi possível, fizemos uma nova captação, trocamos as tubulações que eram necessárias, algumas não tivemos condições financeiras para fazer, que deveria ter sido feita, e o DAI se tornou viável. Eu já visto que quando eu saí, você deve lembrar, eu às vezes chegava no fim do ano, não tinha dinheiro na prefeitura, eu lançava a mão do saldo do dinheiro do DAI para fazer a folha de pagamento da prefeitura. Aí depois devolvia? Devolvia com juros e correção para o DAI. Eu nunca deixei, pode ver nos anais da prefeitura, nas escritas lá, eu nunca deixei de devolver o dinheiro para o DAI, mas com juros e correção. Se o dinheiro fosse aplicado... Se a prefeitura usou durante 4 meses e pagava, devolvia para o DAI. E o Walter brigava, falava que não era possível, mas, gente, não tinha outra saída. Agora, aí pega o DAI, quando saímos, deixamos 50 milhões no caixa e procurando já uma maneira do DAI começar a trocar as tubulações, que foi o que nós começamos a fazer ali naquela região do São Manuel, que nós começamos a mexer lá naquela, onde tem aqueles prédios ali da Andréia, né? Lá no fundo. Lá no fundo, que quando chovia, inundava tudo lá. Começamos a mexer ali. E o que deu para fazer, deu, e ainda deixamos o dinheiro no caixa. Então, eu sou contra a privatização do DAI, eu não acho certo. O DAI, na minha opinião, é a coroa do nosso município. O DAI é da cidade americana, não acho justo privatizar. E concessão? Nem concessão. Nem concessão, não, porque uma coisa, privatização você vê, por exemplo, outra, né? Você vê, por exemplo, Campinas tem lá Sanasa. É da prefeitura, é de uma economia mista. A prefeitura poderia estudar uma maneira dessa. Agora, privatizar o DAI é a joia da coroa. E eu deixei ele com dinheiro. Não sei o que aconteceu. Pegaram dinheiro para asfalto, 100 milhões emprestado para o DAI, do Invest São Paulo. O DAI ficou enterrado. Hoje está numa situação complicada, mas eu digo... E já falei para o Chico, Chico, eu sou contra essa privatização. Você se dá bem com o Chico hoje? Tenho amizade com ele há muitos anos, né? Desde o tempo... Você dá conselhos para ele? Mas ele não aceita. Ele é teimoso, italianinho, é meio teimoso, não aceita os conselhos. Mas você acha que ele vem fazendo uma boa administração? Tipo, já está no segundo mandato. É aquela história, quando você é prefeito, eleito, tal, normal. Agora, se você é reeleito, você coloca o seu nome para a população ratificar. Não, vou votar nele porque eu gostei, fez um bom trabalho. Eu acho que a população assinou embaixo o segundo mandato dele. Assinou, mas teve candidato contra ele? Não teve. Mas como não? Quem que teve? Você não estava, mas tinha outros lá. Tinha quem? Tinha a Giovana, que teve menos votos do que foi. Tinha o Ricardo Pascotti, que não tinha expressão nenhuma. Mas por que não se candidataram? Eu pensei... Mas falaram que você pendurou a chuteira, que você não... Ninguém. Quem falou isso? A chuteira minha está firme. Eu vou interromper agora, porque a gente vai voltar nesse assunto da chuteira, porque já estamos aí com 20 minutos, viu, Joe? Muitos disseram que a velha geração, com todo respeito, viu, Omar, os mais experientes, você, o Vanderlei Macris, que está com 70 e cacetada também, o próprio Chico Sardelli, que disse que já não volta, não pode voltar como prefeito, mas também não vai vir aí como... Agora tem uma nova geração chegando aí, né? Uma nova geração que vai vir aí para a prefeitura, para deputado. A gente fala disso daqui a pouquinho. Perfeito. A gente volta já, de frente com a notícia, de frente com o Omar Najar. Ok, de volta aqui, de frente com a notícia, de frente com o Omar Najar, ex-prefeito da cidade, por 2 mandatos, 1,5, né, praticamente, porque pegou aí o mandato tampão, consertou as finanças da cidade. Muitos dizem que não, mas eu tenho certeza que sim, porque o próprio prefeito Chico Sardelli disse que de repente a coisa estava bem melhor. A gente sabe de toda a história, não vamos voltar nisso de novo, né? A gente estava falando de pendurar chuteira, mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho, porque eu quero... passar nessa história do DAI e passar também por uma coisa que eu sei que de repente você está muito incomodado, que é a história do Aeroporto Municipal de Americana. O Aeroporto Municipal de Americana,
para quem não sabe, é um aeroporto bem antigo, Salvação, então tem toda uma história, né? Inclusive você foi um dos primeiros, né? Pessoal que tinha dinheiro para ter avião, né? De repente, quem tinha avião precisava de aeroporto. Então tem toda uma história. E agora teve aí um processo todo, um investimento que vai ser feito no aeroporto, um aeroporto que vai receber aviões maiores e tudo mais. E muito se falou, mas não se falou na sua participação e de outras pessoas da sua época que de repente fizeram tudo isso lá atrás acontecer. O que foi, Omar? O Magrão é o seguinte, quando eu comecei a mexer com a aviação, porque eu tinha fazenda, eu precisava de um meio de transporte rápido, né? E aí reunimos aí outros empresários, família Meneghel, enfim, Nilton Duarte, uma série de pessoas, Celso Luquiari e tudo, um número de pessoas para fazer o asfaltamento do aeroporto, porque era de terra, né? Então era prejudicial até para a aeronave, porque a poeira entra, prejudica às vezes a turbina do avião, ou a sujeira atrapalha. E fizemos essa reunião, na época era Tebaldi, o prefeito, e conseguimos a autorização para fazer o asfaltamento. Só que cada um deu uma verba, existe lá uma placa dizendo todos os nomes, as empresas que ajudaram a participar a fazer o asfalto do aeroporto de Americana. E aí apareceu aqueles hangares todos e começou a dar vida no aeroporto. Quando eu entrei, o aeroporto era Deus dará, quer dizer, os hangares que tinha lá praticamente não pagava nada para a prefeitura. Aí eu estipulei, olha, o preço vai ser preço que existe não em Campinas, um pouco menos, porque Campinas é uma cidade mais dinâmica do que nós, tem mais aviões e tal, mas vamos estipular um preço melhor dos aluguéis dos hangares. Afinal de contas, você tem um avião, você tem que pagar também pelo uso do terreno que é da prefeitura. Então começou a fazer hangar acomodado, cada um construiu o seu hangar, sendo que pagava o aluguel do terreno que é da prefeitura. E fizemos isso aí. Depois, quando eu assumi a prefeitura, o Cezinha Madureira esteve aqui e falou, Omar, ele queria um hangar aí para o bispo deles, lá da igreja deles, lá de Sorocaba. Eu falei, tá bom, se tiver aí a gente arruma tudo, né? E pleiteou com o governo federal na época para fazer o alargamento da pista e fazer uma situação que se possa receber uma aeronave de maior porte americana, enfim, valorizando mais o aeroporto. Com relação à área do aeroporto, vinha uma luta que já não era da minha parte, era do Vanderlei, que estava lutando há tempos para ampliar a área do coisa. E foi que nós conseguimos do Geraldo Alckmin essa situação para ceder para o aeroporto uma área de aproximadamente mais 150 mil metros quadrados que era da fazenda do governo. E conseguimos, no final de muitos anos, conseguimos agregar essa área no aeroporto de Americana. Então o aeroporto ficou com uma área... Onde seria a cabeceira da pista lá atrás? Oi? É isso? Onde seria a cabeceira da pista? Não, lateral onde é o loteamento ali. Ah, certo. Porque a cerca ali era mais para cá. Então foi agregado no aeroporto uma área maior. É porque eu fiquei sabendo de uma história também do comprimento da pista. Sim. Eu estava todo dia imaginando, o pessoal vai ter que fazer um trabalho ali de terraplanagem, porque ali tem ou pode fazer um tipo de uma ponte, né? Alguma coisa, uma coisa assim no ar. De concreto, né? Imagina isso porque também. Tem que fazer alargamento e o comprimento. Da pista também. Tem que fazer. E ali tem um córregozinho embaixo, quer dizer, é fácil hoje com a engenharia, é fácil fazer alongamento da pista para pelo menos 1.500 metros. Mas ali tinha o pessoal que estava tentando proibir, o pessoal
Ali é do governo do Eu sei, estado. mas como é que foi? Proteção ambiental. Mas não é, mas vai fazer coluna e fica uma ponta embaixo, proteção ambiental. Você sabe, Se for nessa mentalidade da Marina, nós vamos ficar o resto da vida atrás de proteção ambiental, não vai fazer nada. Tá, você vê aí, que a exploração por de que petróleo... acabaram esquecendo de você nessa história aí? Bom, aí o Cezinha Madureira veio, não foi uma vez, não foi duas, foi três, um monte de vezes, deputado federal e tal. E foi conversado, não, vamos fazer. Aí ele conseguiu, falou, ó, Marta, tá para sair. Eu falei, tá bom, pô, vê se você agiliza esse negócio aí. No fim, passou, eu saí da prefeitura e falei, bom, tomara que dê continuidade, porque ele já começou isso aí no tempo acho que da Dilma, eu acho que ele já estava lutando para isso aí. Mas... No fim fizeram, acertaram com o governo federal, parece que arrumaram as verbas aí e vão fazer. Eu achei muita ingratidão da parte dele e do Cezinha Madureira, desse vereador dele também, que eu coloquei ele lá como administrador do aeroporto, hoje ele é vereador. Ele simplesmente, que eu acho uma ingratidão, inclusive do Chico. Ele sabe da história, porque o Chico acompanhou. E ele sabe que quem deu o start nisso aí fui eu. Não foi ele. E agora ele quer levar as glórias, tá bom, leve as glórias. Mas a consciência dele está sabendo. E nem para convidar eu para o dia que assinaram o negócio, para ver a assinatura, que foi eu que dei o início da situação Para começar a reformar. Para começar a reformar e Levi fazer. Rossi. Levi Rossi, isso mesmo. Ele que foi, eu nomeei ele lá como... Administrador do aeroporto. Administrador do aeroporto, depois foi. Ele não convidou você? Ninguém. E um dia eu falei na cara dele, eu falei, pô, você não tem vergonha na cara, eu sei o Cezinha também não vale nada. Falei pra ele. Porque essa palhaçada, e o Chico muito menos, porque o Chico sabe da história também. O que é? Eles querem levar a glória? Não vai existir, a história está aí. Quem sabe a história vai saber que foi passa-moleque. E foi inúmeras coisas que o Chico fez, que foi tudo ingratidão. Eu acho que tudo que eu pude fazer para o Chico, a maior vontade dele ser prefeito, eu ajudei ele para ser prefeito, não nego o mérito dele também. Mas, pô, eles acham que vão apagar uma coisa que existiu aqui em Americana. A história conta, e né? que a população sabe. Não precisa tapar o sol com peneira que não vão conseguir. Essa é uma das ingratidões, que é a pior coisa do mundo, Magrão. Você sabe na que minha vai faltar... opinião, Desculpe, fique à vontade. A ingratidão, isso é verdade, concordo com você. Só para o pessoal ficar sabendo que a gente vai faltar um monte de conversa aqui, porque o tempo não vai dar. Mas eu gostaria de saber, preciso saber a sua opinião a respeito do que está acontecendo aqui no Brasil, na parte federal, antes de falar da chuteira ainda, do Bolsonaro e do Lula. Nessa história que a gente está dividido o Brasil, que já vem desde lá de trás da eleição do Bolsonaro. Você é MDB. Sim. MDB com todo respeito, viu, Márcio? Você sabe que onde tem governo, eles estão. Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Tanto que agora o MDB está do lado do Lula, apoiando, né? Muitas coisas, né? Infelizmente. Como é que você está nessa história aí? Eu tô fora. Eu acho que o MDB... do MDB de Americana? Eu sou presidente. Mas eu estou dizendo, o MDB aqui em São Paulo apoiou o Tarcísio, apoiou o prefeito de São Paulo. Infelizmente, a nível nacional, eles conseguiram nomear aquela ex-senadora lá do Mato Grosso do Sul. Simone Tebet? Simone Tebet. E aí ela tem um ministério e o MDB dá respaldo aí para eles, mas eu sou totalmente contra. E vou dizer uma coisa, se o MDB apoiar o Lula nessa aí, eu tô fora. Nessa próxima, no ano 2026. Você acha que ele vem? Quem? O Lula? Eu tenho a impressão que não. Mas se vier, eu sou contra totalmente. Ele acabou com o Brasil. Eu acho que até existe dentro dele uma mágoa muito grande do povo brasileiro, porque quando ele foi preso, eu acho que ele falou assim, bom, quando eu sair daqui eu vou vingar desse povo. Porque a eleição que fizeram, na minha opinião, foi fajuta. Não tenho prova, não sou... nada para conhecer. Você está falando da última eleição que o Bolsonaro perdeu? Sim. Eu acho que não foi justa essa situação.
Eu acho que o Bolsonaro fez um trabalho, perfeito ele não é, mas procurou sanear. Ele colocou um Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande na área da economia, e você vê a situação que nós estamos passando hoje. Quer dizer, o Lula querer apoiar o país com ditadura, Venezuela está devendo 10 bilhões para nós, ele fala que a Venezuela vai pagar nós. Cuba, fazer um porto lá em Cuba, e nem Porto de Santos funciona direito, gente. Itajaí não funciona direito, vai fazer um porto moderno lá em Mariel, lá de Cuba. Quer dizer, tudo errado. Muitos falam que essa conversa nossa aqui agora, que é a conversa do pessoal de direita e... Eu não sou direita, eu sou Brasil, então, não sou atrás de direita, esquerda. Porque eu falo que é elite. Tudo bem que você é um cara bem sucedido, você é rico, tudo bem. Eu não sou. Você entendeu? Eu trabalho, né? Eu acordo às 4 horas da manhã todo dia e falo exatamente, eu não esqueço tudo que aconteceu desde 2014, entendeu? Com Dilma Rousseff lá atrás e veio tal. Quer dizer, teve uma interferência do judiciário com o Sérgio Moro, com o Deltan, pode até que tenha tido, vá. Agora me fala, aquilo que aconteceu, aconteceu. Ninguém inventou aquilo lá. Ninguém inventou. Como ninguém inventou também que fizeram todo um trabalho para que o Bolsonaro não ganhasse a eleição. Foi o único presidente que tinha caneta na mão, que era presidente, que não foi reeleito. Né? E tudo isso que está acontecendo agora. Como temos tempo aí, eu não vou ficar falando com você até... Porque isso é uma coisa que me apaixona muito, falar a respeito de verdades e mentiras, né? A imprensa é responsável por muita coisa disso. A imprensa, ela fala muita mentira também, ou fala inverdades, vamos falar dessa maneira, inverdades, né? Infelizmente. E muita gente me apoia, muita gente diz que eu sou tendencioso. Não sou tendencioso, não, eu sou, é que nem você fala, eu sou Brasil. Eu acho que o Bolsonaro tem os seus erros, lógico que tem, mas não dá para votar uma pessoa que a gente já sabe o passado pregresso que tem, né? Agora, Mar, vamos lá. Eu ouvi dizer tempos atrás aí que essa turma da velha guarda, seu caso, por exemplo, bem sucedido mais uma vez, inclusive na política, que você não queria entrar, porque você foi eleito, né? Foi reeleito com aquela quantidade de votos aqui para a cidade, é monstruosa, 90 mil votos, né? Então, monstro, não adianta o pessoal falar. Se você quiser saber quem é você na sociedade, você está cheio de amigos por aí, não está? Se candidata para ver quanto voto você vai ter. Vai ver quantos votos você vai ter. Não, porque não sei o quê. O pessoal fala para mim, Magrão, você é na rádio lá, se candidata... Mas não vou ter 100 votos. Eu não sei, eu não faço ideia. Mas é aquela história. Agora tem 90 mil votos. 92. Na cidade. É voto pra caramba. Eu já falei com o Chico. Ele disse que ele está pendurando a chuteira. Lógico, ele não pode ser reeleito, está com uma certa idade para deputado, acho que, né? E também tá, né, já fez aí uma quantidade enorme de mandatos, aí, né? Deputado federal, deputado estadual. O Vanderlei, outro dia, me surpreendeu. Eu falei com ele, com o filho dele, inclusive, na mesma situação que a gente está agora para o programa. Ele disse que não. E ele tem intenção de voltar ainda a ser deputado. Né, de pelo menos colocar o nome para voto. Quem sabe agora só pode ser na próxima eleição, porque na outra acho que não vai dar, né? Sim. E quem sabe lá na frente ainda candidato a prefeito de Americana. Né? E aí eu pergunto para você, você pendurou a chuteira? Não pendurei, não. Eu tô achando que existe muitas coisas que eu não faria o que o Chico fez, sabe? A administração do Chico procurou fazer algumas coisas, mas... eu não faria isso que ele fez. Tem muitas coisas aí que eu não concordo. Quer dizer, eu acho que a Americana, por exemplo, no caso do hospital, essa ONG que está aí, eu acho absurdo. Chavantes, Vamos falar nome, né? Sim. Tem que falar. E a gente sabe que o hospital não está em bom atendimento à população. Abriram essas UPAs aí, em diversos casos. A gente sabe, eu passei dificuldade, fui obrigado a fechar algumas UBS que eu não tinha dinheiro para manter. Montar é fácil, difícil é manter, né? Sim. Você vê, por exemplo, a UPA São José, quando eu montei, o Magrão, eu pagava 1,5 milhão por mês, gastava 1,5 milhão para manter a UPA São José,
Sabe quanto o governo federal mandava para mim de verba? 150. 150. Acertei? Exato. É mais ou menos porque eu sei que isso aí é irrisório, é tipo nem 10%, né? Passou 6, 7 meses, eu falei, gente, Não nós dá. já estamos numa pendura desgraçada. Eu vou ficar gastando numa UPA, sendo o governo federal dá só 150. Outra coisa, eu acho que o hospital municipal deveria ser uma santa casa. Acabar com esse negócio de fusame, de não sei o que, isso aí não existe. Se você fizer uma santa casa, que era a conversa que eu tive com o Márcio França, quando ele foi candidato a governador, No estado de São e Paulo. o Chico estava presente, o Chico estava no Palácio Bandeirante, quando eu falei, governador, se o senhor ganhar, promete para mim que o senhor incorpora o Hospital de Americana. Para Santa Casa. Passar a Santa Casa. Para o Alckmin, eu cansei de falar, eu falei, governador, fica com o Hospital de Americana. Ele falou, Omar, prefeito que inventa de fazer hospital, quebra a cidade. A cidade não tem condições. E a cidade de Americana é uma cidade pequena. Você fala, não, a cidade tem um território monstruoso, tem uma população de 500 mil habitantes. Aí estava aquele hospital lá de Piracicaba, pronto. Ele ficou com o de Piracicaba e deixou eu na mão. Era uma promessa dele de ficar com o hospital, passar como hospital estadual. Se não conseguisse, eu falei, faz uma Santa Casa, porque a Santa Casa você recebe um monte de verba do governo federal. Aí você tem jeito de manter. Você elimina do orçamento municipal 250 milhões por ano que estão gastando aí e não é bem atendido. Você falar para mim, não, mas ali é uma beneficência portuguesa, é um sírio-libanês. O povo vai indo lá, só sofre. Fica lá na fila. Você falar para mim que está boa a saúde americana, na minha opinião, não. Eu até acredito na boa vontade do prefeito e das pessoas, mas não tem recurso para isso. Não tem. O orçamento da cidade é 1 bilhão, está tudo comprometido com saúde, educação e tudo mais, e com dívidas. Muitas dívidas. Muitas dívidas. Então vai ser difícil a coisa. Então eu posso falar para o pessoal que a gente já tem um pré-candidato a prefeito pelo MDB na próxima eleição? Não, vai depender. Calma. Vai depender da situação, vai depender de tudo. Mas eu acho possível. Você está bem de saúde, não é? Graças a Deus. Está tudo tranquilo, né? Graças Tem a lenha para queimar. Tem. Certo? Tem lenha para queimar? Eu acho que se chegar numa situação que a gente vê que não tem opção para deixar para picareta aí, eu vou enfrentar. Fora isso, eu falei para o Vanderlei na época, quando foi candidatura, eu falei, Vanderlei, sai você. Ah, não, a prefeita não serve, não gosta. Nunca eu quis. Eu sempre falei para o Vanderlei ser o candidato. Mas se chegar agora, 2028, e a gente vê essa situação que está, americana endividada até os tonéis, a gente vai ter que enfrentar outra vez. Tá certo. Paciência. Daí, acho que olha só, estou imaginando o Marajá, candidato ao MDB, o Vanderlei, PSDB não, porque ele vai ter que sair do PSDB, porque ele vai fechar. Não existe, mas vai pagar, então, ele vai pagar a luz, então, porque só tem ele. Ele e o Aécio. Né? Ele acha que o papel, dele é para deputado. Agora, se ele vier, vem vindo também. E aí quanto vai ter melhor uma disputa. Você vai bater com a nova geração aí? E daí? E daí? A nova geração tem muito para aprender comigo ainda. Eu não sou professor, mas eu acho que eu posso ensinar muita gente. Tá certo. Omar, obrigado pelo papo. Olha, faltou um monte de assunto, né? Porque eu sei que de repente o tempo nosso é curto e o do Omar também, porque ele está trabalhando. Tirei ele do trabalho aqui para vir atender aqui, para conversar um pouquinho aqui com a gente aqui da TV Notícia. Obrigado mais uma vez. E eu espero que de repente você continue durante muito tempo, que a gente fale sobre outros assuntos outras vezes, porque aqui é um poço de história, né? E a gente não falou de nada, falou só... É muita coisa. Tem muita coisa para contar. É aquilo que pode contar, tem umas coisas que nem pode contar, né? Sim. Tem gente viva ainda, né? Depois que morrer a gente conta. Obrigado, Omar. Contar. Obrigado a você, obrigado, Magrão, pela TV aí. TV Notícia, de frente com a notícia, de frente com o Omar. E pela... profissionalismo seu. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e eu estou à sua disposição. Quando você falar, Omar, vamos dar uma palavrinha, eu vou, não tem problema nenhum, não tenho nada a esconder. Eu, graças a Deus, saí da prefeitura sem problema de processos, eu não tenho nenhum, pode checar no cartório eleitoral, não tenho processo nenhum. E eu posso ser um possível candidato em 2028, por que não? Por que não?
Vamos lá, vamos aguardar para ver. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a vocês todos aí. Tá. Um grande abraço para você, por nosso querido Jonathan. Jonathan, obrigado. Um abraço para o Robson também aqui, que fez aqui o meio de campo muito bem feito, como sempre, né? Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Está aí uma bela entrevista com o Mar. Sempre rende a entrevista com o Mar, não tem por onde, né? E semana que vem a gente está de volta com um convidado especial de Frente com a Notícia, canal 524 da NET. Não perca!